Ale Araújo, no programa Viva Leve, trazendo para vocês, na fila do pão, hoje, Marcos Tadeu. Um homem com uma vasta experiência, trabalhou com marketing, com vários tipos de viagem, aprendeu muito na sua longa estrada. Sendo assim, ele veio nos apresentar hoje o seu livro, do qual ele teve um download inesperado, mas nos trazendo uma grande experiência aí para a vida. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Ale. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Nos fale aí, qual foi essa caminhada até chegar no seu livro? Boa pergunta, né? Assim, como você falou, eu sempre trabalhei com publicidade, né? Publicidade, na verdade, é uma das ferramentas do marketing. É que hoje em dia a galera fala marketing... Marketing para generalizar tudo. Para generalizar tudo, isso, né? Enfim, mas vamos lá. E eu fiquei nisso 40 anos. E acabei me especializando em publicidade no turismo. Né? Então, assim, eu trabalhei nos últimos anos atendendo operadoras de turismo, hotelaria, companhias aéreas. E tudo começa, na verdade, quando, lá nos meados dos anos 90, mais ou menos, fizemos um projeto onde nós juntamos 12 operadoras de turismo e montamos um pool de empresas, inclusive incluía a antiga Varig, né? Eu estou falando aqui, tem muitos aqui que sabem quem é a Varig, tem muitos que não sabem. Só para vocês saberem, a Varig foi uma das 10 maiores companhias aéreas do mundo. E era brasileira. Qualidade lá em cima. Era um orgulho nosso. Enfim, quem voou Varig sabe. Vamos lá. Então, assim, nós juntamos todas essas empresas, cartão de crédito, 12 operadoras que eu estou falando assim, a Gastur está aí até hoje, Era Nascimento, Stella Barros, algumas outras. E juntamos o destino Cancún, que muita gente conhece hoje, que fica no Caribe, fica no Caribe mexicano, enfim, ali em Quintana Roo, o Yucatán, no sul do México. E começamos uma campanha de divulgação do destino Cancún. E aí que começaram as minhas coisas na publicidade e no turismo. E isso fez com que eu viajasse para muitos outros países fazendo a mesma coisa. Montávamos um pool de operadoras, pegávamos o dinheiro no exterior, trazíamos para cá para fazer campanha publicitária para levar as pessoas a conhecerem os destinos. Inclusive eu estava falando com o Marrocos aqui, galera que está no backstage, falando de Marrocos, né? Eu trabalhei para Tunísia também, trabalhei para um monte de lugar, várias ilhas do Caribe, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Com isso, eu sempre tive muitas experiências, mas aí é um assunto, olha, que eu acho que uma outra. Fica para uma outra Desde vez. pequeno eu sempre tive coisas diferenciadas, você que mexe com coisas quânticas, você deve estar entendendo do que eu estou falando, que a pessoa hoje fala que é uma coisa meio, paranormal, uma coisa meio... Eu sempre tive isso desde pequeno. Na verdade, eu tenho um olhar no sentido que, antigamente, é uma coisa que eu sempre gosto de comparar, em casa... Até começaram a me taxar, né? Normal. Exatamente, é natural quando você age um pouco diferente do demais. A ovelha negra da família, como diria a Rita Lee, exatamente. É isso mesmo. E eu, no caso, também sempre tive isso. Mas você sabe o que acontece? Por exemplo, para lhe dar o gancho daí. Hoje... Para nós, é completamente natural a gente pegar um telefone que não tem fio, que não está conectado a nada e falar com alguém do outro lado do mundo. E a gente não se pergunta como isso acontece. Era exatamente o que eu estava falando quando eu cheguei aqui, a conversa era isso. Outra coisa, hoje podemos, através da tecnologia que temos, fazer uma cirurgia como a laser. Fiozinho lá, atinge... faz a circuncisão lá, a cirurgia, acabou. Mas, se isso fosse apresentado há 100 anos atrás, feitiçaria. Até menos, não precisa chegar no... Não precisava, verdade, né? Seria tido como feiticeiro, seria levado Ia ser queimado na fogueira. Se fosse mulher, ia virar churrasquinho, né? Verdade. Ia virar churrasquinho. Verdade. Nos dias de hoje, só mudamos o contexto da morte, do sacrifício na fogueira. Porque as pessoas, em vez dela tentar compreender, fazer uma análise, né?
uma análise ainda que crítica, mas um estudo para avaliar se realmente tem base ou não indo já com 4 pedras na mão, se conseguiria, digamos assim, assimilar mais coisas. Por quê? Quando a gente começa a ter um olhar diferente, a gente percebe as coisas de uma forma diferenciada, aí você é o paranormal, como você estava contando a história. Mas tem uma explicação, você está falando sobre isso, muito legal que você falou ali, pelo seguinte, faz o quê? Uns 2 meses, né? Eu tenho até um canal lá no YouTube, que é Marcos Tadeu Crimel, enfim, chama Crimel, depois eu não tô nem postando mais vídeo agora, mas enfim, até por falta de tempo, mas assim, eu postei há uns 4, 5 meses atrás, saiu uma matéria muito interessante que saiu no G1, saiu na Bandeirantes, na CNN, pesquisem, é interessante. Não acreditem em nada do que a gente está falando, pesquisem, isso é importante, né? Que fizeram uns estudos e está comprovado, pegaram o DNA, então você deve ter ouvido falar nisso daí. Foi uma pesquisa feita com a USP de São Paulo, com a Universidade do Rio de Janeiro e teve mais uma. E eu vi inclusive no G1, no canal lá da Globo, canal da Globo. Que pegaram o DNA, foram lá num centro espírita e pegaram alguns caras que são tidos como canal. Mas eu estou falando de centro espírita, mas eu quero colocar uma outra coisa aqui que é legal também para parar com essa coisa. É isso, é aquilo, é isso. E a religião. Isso. Mas é legal isso. Começa a mistificar. Porque a matéria era sobre médiums. Então o que eles fizeram? Eles pegaram 50 médiums e fizeram uma pesquisa com o DNA desses médiums. Pegaram também o DNA dos pais e dos filhos. Esses médiums, eles têm uma mutação genética, que ela não vem nem dos pais. Então, é uma mutação genética que pode ter acrescentado, pode ter vindo DNA, depois, ou desenvolveu tal. Mas aí, quando a gente fala médium, fica aquela coisa estigmatizada que tem que ser de centro espírita e tal. Isso. Vamos lá, você vai numa igreja evangélica, não tem gente que recebe mensagem do Espírito Santo? Mensagem do Espírito Santo. Já aconteceu comigo. Uma mulher chegou para mim, uma japonesa, e falou: eu tenho uma mensagem do Espírito Santo para você. Assim como já teve gente de centro, falou: olha, eu tenho uma mensagem do centro para você que tem um guia. O médium é aquele que media a mensagem, é um médium. As pessoas não sabem o significado da palavra. Então, ele é um médium. Exatamente, por não saber a etimologia das palavras, que as pessoas estão usando de forma errada a palavra. Gostei de você, Ale. Assim, eu costumo dizer um negócio. Eu escrevi um livro, Crimel, tal, mas eu tenho outro que eu vou escrever que é: comunicação não é uma ciência exata. Com certeza. Eu já vi tanta coisa dar errada e a coisa fica, eu costumo dizer, quando você se comunica errado, fica maldito. Maldito porque é mal falado e maldito maldição. Acaba atraindo o sentido da palavra. Mas é legal isso que você está falando, porque assim, eu até fui num podcast e aí o pessoal estava falando: Marcos, mas é só espírita. Eu falei: não, médium, por exemplo, negócio de igreja. Não só, qualquer outro. O próprio João. O João não recebia as coisas lá? Recebia as mensagens. Paulo esteve no 7º céu. A maioria deles. A maioria deles. Então, assim, eles eram médium, sim. E é legal porque hoje, comprovadamente, tem uma modificação no DNA. Agora, o que eles vão fazer? Vão mergulhar nisso para saber o porquê do porquê do porquê. Vamos lá, é muito simples o que você falou. Você, quando faz um exame de neurológico, você faz o quê? Eles não medem as ondas cerebrais? As ondas cerebrais. Eles não colocam um monte de coisa aqui para medir as ondas cerebrais? Então tem gente que fala assim: mas não pode ter telepatia. Peraí. Se são medidas, se a onda disso daqui, ó, que é uma micro-onda, eu consigo falar no Japão com isso daqui, que era o que você estava falando, como é que pela glândula pineal que nós temos dentro do cérebro. Só para vocês saberem uma coisa, a glândula pineal, ela é uma coisa pequena e dentro da glândula pineal tem um cristal de apatita. Apatita é um mineral. Isso tem dentro da gente. Tem dentro do cérebro. Pesquisem também, gente. Não acreditem em nada que nós estamos falando. Tem um cristal de apatita. Esse cristal, apatita, o que ela é? Ela é um mineral que ela é. Ela transmite e recebe. Ou seja, então você tem uma antena e você tem ondas cerebrais. O resto, gente, é bobagem. Você, para receber... A gente acaba... Isso que eu ia dizer, a gente... Você não precisa de uma antena? Uma antena de rádio, uma antena... Ué, então assim, se você der uma... captar.
Eu vou falar Se uma você coisa... sintonizar, Eu vou tá falar no uma canal. coisa dos mais velhos aqui. Se você colocar um bombril na sua antena, é capaz que você capte mais coisa ou não. Eu tô falando que é coisa de velho. Antigamente você tinha que meter um bombril na antena para poder captar a imagem. Enfim, mas é legal que você tenha colocado isso, porque eu mesmo fiquei com medo de publicar o livro. Por quê? Eu tenho uma profissão, eu tinha meus clientes, como é que eu ia falar? Você desde era visto pequeno, como um profissional dentro de uma área X, respeitosa, uma área vista como séria, Sim. e de repente publicar algo que estava fugindo às regras colocadas pela sociedade. Ainda bem que hoje em dia pode se falar muito nisso. Hoje em dia, que bom que estejam caindo esses mitos, essas coisas, mitos. que a gente possa falar. Mas assim mesmo, eu fiquei com medo de publicar o livro, não era medo, não, mentira, era questão de ego. E vou te explicar por quê. Eu vou ser alvo de chacota. Fala, pô, o Marcos, um cara que parecia ser tão normal, né? Tão Como é que... normal. Então, assim, mas é engraçado que essas mesmas pessoas que falam assim, que criticam isso, são aquelas que vão em cartomante, que querem saber do futuro. Como é que você quer saber do futuro se o futuro... Como é que você quer saber do futuro se o futuro nem chegou? Então, quer dizer, ela crê em alguma coisa mas que... fala que não. Entendeu? Então, hipocrisia. É legal a gente bater essa bola, porque as coisas, na verdade, elas realmente se misturam, né? E o meu livro tem muito a ver na questão dos sonhos, né? Das pessoas que captam as coisas nos sonhos. Toda vez que você dorme, os meus personagens, eles vão para um determinado lugar, que é o Crimel, então eles captam as coisas lá e vêm para o mundo físico, quando eles acordam aqui dentro do boneco, né? Dentro do corpinho, e tentam fazer as coisas que, na verdade, são as coisas básicas que alguns avatares ensinaram aqui, como Jesus. Não faz pro outro que você não quer, para você, isso já mataria 9 mandamentos já não precisaria dos 9. E não julga, pronto, acabou. Você imagina se isso fosse, entendeu? Então eles aprendem coisas e vêm. Se as pessoas pegassem isso e praticassem, porque falar, gente, sempre isso. Tudo que é religião, tudo que é ONG que se denomina boa, prega. Mas a prática é bem diferenciada. Imitar Jesus ninguém quer, né? Ou qualquer um dos grandes avatares. Vivenciar ninguém. Mas é legal a gente falar sobre isso, porque nós estamos falando para as pessoas e falando para nós mesmos. Porque como a gente está aqui, a gente está sujeito também às derrapadas. Então é bom a gente treinar esse tipo de coisa. Né? Eu mesmo, na minha infância, eu tive várias experiências sobre sair do corpo. A minha avó passou por isso. Ela me contava essas experiências e eu tinha pânico, principalmente quando acontecia, digamos assim, que era muito real a vivência. E quando eu voltava para o corpo, minha mãe, por ser católica e tal, sabe? Ela dizia, foi um sonho, não. Mas acaba que a gente não procura entender, compreender e vai se afastando, porque na verdade, a gente ignora. Porque se a gente acabasse se atentando, como hoje eu olho, estou olhando com o olhar, digamos assim, do observador, mais adiante a gente consegue assimilar mais. Assimila. Mas nada como o tempo. Verdade. Nada como experiência, nada como tempo pra gente chegar nisso. Porque eu também tinha problema com mãe, com todo mundo, você tá vendo? Não, você não tá vendo nada, você não tá vendo nada. É que nem criança quando tá brincando com amigo invisível. Aí quando você fala as coisas que acontecem, exatamente, as pessoas ficam... Geralmente as pessoas assim... Você é bruxa. Então, geralmente eu era boca maldita. Sabe o famoso boca maldita? Isso. Era boca... Lá vem. Mas que bom, encontrei mais uma aqui. Mas é assim mesmo. Mas então nos fale aí um pouco mais do seu livro, né? Que a gente tem um tempo limitado aqui. Coloque aí para as pessoas poderem estar acessando, lhe conhecendo mais. O livro ele chama Crimel, eu acho que até trouxe um aqui, enfim. Depois ele chama Crimel e ele está na editora Magis, mas ele também tem na Amazon, né? Que a editora Magis, na verdade, ela edita e vende pela Amazon. Enfim, tem um livro, tem a Magis e tem a própria Amazon que vende o livro. É um livro assim, tá aqui, ó, exatamente. Esse aqui é o livro, o Crimel é o local
onde esses meus personagens, quando eles dormem, eles vão para lá, e quando eles voltam para o corpo, eles tentam exatamente isso que você está falando, não pregar, mas eles tentam colocar em prática aquilo que eles aprenderam. E sonhar, gente, é um negócio muito legal, porque assim, é o que a gente estava falando aqui antes. O Einstein sonhou com a teoria da relatividade, a tabela periódica veio por intermédio de sonho, o Paul McCartney sonhou com a música Yesterday. Então, assim, você volta do sonho com ideias, com coisas. Então, esse livro trata exatamente disso. Deixa aí suas redes sociais. Marcos Tadeu Crimel, @ Marcos Tadeu Crimel no Insta, o canal no YouTube lá é o Crimel, e é isso. Então, Instagram. Marcos, que você possa voltar mais vezes aqui para a gente compartilhar, para passar essas experiências, para que você aí do outro lado visualize que você não está só, mas tem muitas outras pessoas que a gente procurando buscar, procurando se conhecer, com certeza nós encontraremos as respostas. Você pode ser o próximo a estar na fila do pão, no programa Viva Leve, aqui com a Lê Araújo, na TV Relacionamento. O que é magias diárias? Magias diárias é um campo vibracional que nasceu na inspiração da criadora Sabrina Martins. E hoje ela se expande comigo, a Lê Araújo, somos co-criadora, e a Ju Ribeiro. AIA é um projeto grande que apoia terapeutas que estão iniciando no seu trabalho, a se desenvolverem, a expandir o seu trabalho e está expondo o seu trabalho para a mídia. E assim nós podemos estar transformando essa vida e levando para mais pessoas. Fazendo com que essas mulheres possam ter empoderamento feminino, consigam se conectar, florescer, crescer. Nós apoiamos essas iniciativas exatamente para que cada uma venha conhecer a sua própria essência, venha se levantar, ter aprendizado e inspiração. Magia Diária apoia o programa Viva Leve, exatamente para estar ajudando as mulheres que sofreram abusos, que passam por dificuldades e querem se conectar com a sua essência, querem se conectar com outras mulheres que passaram por experiências semelhantes. E fica o convite para você que tem um projeto, que quer ajudar outras pessoas, que quer apresentar o seu trabalho, venha fazer parte. Seja entrevistada no programa Viva Leve, na TV Relacionamento, o programa de TV que está mais perto de você. Faça parte conosco, venha, você também.